Justino consolidou sua posição, assassinando potenciais opositores ao trono. No início do seu reinado, ele também demitiu vários funcionários que serviram a Anastácio. Em sua época, ele se cercou de conselheiros de confiança, sendo mais proeminente seu sobrinho, Flávio Petrus Sabatius, a quem ele adotou como filho e investiu a ele o nome de Justiniano. Justino esforçou-se para construir estados clientes nas fronteiras do Império e evitou qualquer guerra significativa durante o seu reinado. Para melhorar a sua relação com Roma, ele em 519 revoga o enótico de Zenão, aderindo ao cristianismo calcedônico, o que acabou com o cisma cassiano que durava desde 484. Na fronteira oriental, vários pequenos estratos na fronteira do Império Bizantino e dos Sassânidas eram pontos de discórdia entre as duas potências. O Principado de Ibéria estava vassalo dos Sassânidas, mas era cristão. Justino encoraja o rei íbero Vakhtang I a guerrear contra os Sassânidas, e após uma guerra, Vakhtang foi derrotado e Ibéria foi subjugada como uma província sassânida em 522. No final do seu reinado, em 526, os bizantinos invadiram a Armênia Persa por iniciativa de Justiniano. Justiniano, a partir de 524, estava cada vez mais tomando o controle do governo de seu tio. No seu reinado, Justino abandonou simbolismos pagãos, como o simbolismo do símbolo da vitória romana, que foi alternada por uma figura de anjo. No ano de 526, a Antioquia foi destruída por um forte terremoto que matou 250 mil pessoas. Destruiu completamente a Antioquia, e Justino e Justiniano teriam que fazer grandes esforços para reconstruir a velha cidade. Mas o velho imperador Justino morreria em 1º de agosto de 527, e seu sobrinho Justiniano sucede. Justiniano foi um dos grandes imperadores de Constantinopla. Justiniano, o Grande como foi conhecido, implementou uma série de reformas judiciais, particularmente por meio de reunião de todo o direito romano. No início do seu reinado, Justiniano nomeou o questor Triboniano para supervisionar a tarefa de compilação do direito romano e das leis da Roma Antiga e da Roma Clássica. E entre 529 e 534, a compilação foi realizada e foi otorgado o Corpus Juris Civilis, que consiste no Codex Justinianus, no Degeta, no Institutionis e no Novelae. O Corpus Juris Civilis formou um código legal para todo o Império Bizantino até a sua queda em 1453, sendo a base para qualquer lei. O código garantiu a sobrevivência do direito romano e garantiu a continuação das leis do Império Bizantino. As legislações de Justiniano restringiram as vias de divórcio, incluindo o divórcio por consentimento mútuo. Justiniano aprovou leis para proteger prostitutas da exploração e as mulheres de serem forçadas à prostituição. Os abusadores sexuais eram severamente tratados. Justiniano aprovou legislações dirigidas contra os hereges, os pagãos, os judeus e os samaritanos, os proibindo de ocupar cargos públicos. Os seus locais de culto foram destruídos e seus bens restringidos pelo governo de Constantinopla. Em Constantinopla, sobre Justiniano, hospitais foram construídos e a assistência médica gratuita fornecida aos moradores pobres da cidade. Além disso, banhos públicos eram gratuitos para todos os moradores, e ao menos 20 padarias estatais forneciam pão gratuito para quem precisava. Mas em janeiro de 532, partidários das facções de corridas de bigas em Constantinopla, normalmente rivais, se uniram contra Justiniano. Em uma revolta que ficou conhecida como os Motins de Nica, elas forçaram Justiniano a demitir Triboniano do cargo de questor e 2 de seus ministros em seguida.
tentaram derrubar ao próprio imperador e substituí-lo por um membro do Senado, chamado Hilácio, sobrinho do ex-imperador Anastácio. Justiniano, nos 2 dias seguintes ao motim, ordenou a repressão brutal dos motins, por meio dos seus generais Belisar e Mondos. E 30.000 pessoas foram mortas no hipódromo. E um mês depois, em 23 de fevereiro de 532, havendo a forte destruição causada pela cidade e a destruição da Basílica de Santa Sofia, Justiniano mandou construir uma icônica basílica maior que essa Basílica de Santa Sofia. E ele queria construir a maior basílica do mundo cristão, como Justiniano. Isso, Justiniano apelidou a construção de Hagia Sophia. O reinado de Justiniano foi marcado pelas recuperações das grandes extensões de terra no Mediterrâneo que pertenciam ao antigo Império Romano. Justiniano servia como imperador romano e, porventura, ele queria restaurar o glorioso Império de Roma. No Oriente, entre 527 a 532, foi travada a Guerra Ibérica contra os Sassânidas. A guerra foi um grande impasse para Justiniano, e uma paz eterna foi feita com os Sassânidas em 532. Nisso, tendo a sua fronteira oriental assegurada, Justiniano se voltou para o ocidente, onde os reinos germânicos haviam estabelecido seus reinos após 476, após a queda de Roma ocidental. Então, o primeiro dos reinos ocidentais que Justiniano atacou foi os vândalos do norte da África. Em 533, Justiniano envia seu general Belisário para o norte da África com 15.000 soldados e desembarcaram em Capuvada e derrotaram os vândalos. Belisário vence em Adapésimon em 14 de setembro de 533 e em dezembro em Trenzamaron. Nisso, no início de 534, Belisário tomou a grande Cartago. E na mesma campanha, as Ilhas Baleares, a fortaleza de Petenhartes, no atual Gibraltar, na Península Ibérica, também foram conquistadas. Uma prefeitura africana foi estabelecida em Cartago em abril de 534, mas o norte africano seria uma região extremamente difícil de manter, devido aos ataques dos berberes e motins militares, que só foi pacificado em 548. Logo em seguida, Justiniano se virou para a Itália, o centro do poder da antiga Roma. Nisso, ele aproveitou de uma guerra civil na Itália entre os ostrogóticos após a morte de Teodorico o Grande em 526. Ele, em 535, sob o comando de general Belisário, invade a Península Italiana com 7.000 homens. Belisário invade a Sicília e a conquista, e pouco depois ele invade a Itália continental. Nápoles foi saqueada e Roma foi capturada em 9 de dezembro de 536. Mas em 537 os ostrogóticos endureceriam a resistência anti-bizantina e tentaram tomar Roma entre fevereiro de 537 a março de 538. Então, Justiniano enviou outro general, Narses, para a Itália para ajudar Belisário. Mas as tensões entre Narses e Belisário dificultaram o acesso bizantino ao norte. Milão foi tomada, mas logo depois foi capturada pelos ostrogóticos e arrasada por eles. Justiniano chamou então Narses de volta em 539. Nessa época, entre 539 e 540, a situação militar havia se voltado a favor dos romanos. E em 540, Belisário chegou à capital ostrogótica da Ravenna. Lá ele recebe a oferta de título de imperador romano ocidental, ao mesmo tempo que os enviados de Justiniano chegavam para negociar uma paz, que deixaria a região ao norte do rio Pó em mãos godas. Belisário
fingiu aceitar a oferta e entrou na cidade da Ravenna em maio de 540 e a tomou para o imperador Justiniano. Como Justiniano já sabia da oferta que os ostrogóticos fizeram a Belisário, chamou Belisário de volta a Constantinopla, pois ele precisava dele no Oriente. Mas a guerra com os sassânidas havia recomeçado. Lá Belisário teve algum sucesso, mas foi chamado de volta por Constantino para Constantinopla, em 542. Entre 542 e 45, houve pouco avanço no fronte, e em 545 uma trégua foi acordada, mas hostilidades na faixa norte seguiram até 562, quando uma paz foi assinada sobre o termo de paz de 50 anos, que não seriam cumpridos. Na Itália, a situação do fronte piorou a partir de 541. De 541 a 546, os ostrogodos obtiveram ganhos em uma série de contra-ataques contra os bizantinos. Após uma vitória em Faenza em 542, os ostrogodos reconquistaram as principais cidades do sul da Itália, incluindo Roma. Belisário retomou a Itália no final de 544, mas como não tinha tropas e suprimentos suficientes, ele não faz progresso algum e foi dispensado do comando em 548 por Justiniano. Roma foi conquistada e reconquistada inúmeras vezes por ostrogóticos e bizantinos, cerca de 3 vezes entre 546 e 550, quando Justiniano despachou uma força de 35 mil homens sob o comando de Narses em 551. O exército chegou a Ravenna em junho de 552 e derrota os ostrogóticos na batalha de Bustangalorum. E após uma segunda batalha no Monte Lactários, em outubro de 552, a resistência gótica foi quebrada. Mas em 554, no norte, os francos atacaram na região, mas foram derrotados em Cassinino. Nisso, a Itália foi conquistada para Justiniano. Além dessa conquista, o Império Bizantino estabeleceu terras na Espanha, que estava sob a régide visigótica. Em 552, Justiniano despachou 2.000 homens para tomar a Espanha, lideradas por Atanagildo. Nisso, os bizantinos tomaram Cartagena e outras terras no atual sudoeste espanhol. Essa campanha marcou o ápice da expansão bizantina. Durante o reinado de Justiniano, os Balcãs ofereceram várias dificuldades para Justiniano, com várias incursões dos povos turcos da Ásia Central, dos eslavos que vinham do Oriente. Em 559, a invasão dos eslavos e dos turcos, sob o comando do Khan Zabergan, ameaçou Constantinopla, mas eles foram derrotados pelo idoso Belisário. As conquistas bizantinas no Mediterrâneo foram parcialmente realizadas, com a única conquista duradoura sendo da África. Internamente, a Hagia Sophia foi construída em tempo recorde, em apenas 5 anos, entre 532 e 37. Na cultura justiniana, influenciou bastante a arte bizantina, a do estilo mosaico, que passou a se desenvolver no reinado de Justiniano. Fundo dourado, figuras frontais, olhos grandes e postura sagrada. A iconografia religiosa tomou força, representações de santos, dos imperadores e de cenas bíblicas. Justiniano foi proclamado santo pelo Patriarcado de Constantinopla por suas ações em prol da cristandade e da expansão do Império Bizantino. Durante o reinado de Justiniano, as cidades e vilas do Oriente prosperaram. A Antioquia foi reconstruída em tamanho menor do que era antes do terremoto de 526. Mas Justiniano morreria em 14 de novembro de 565, há mais de 83 anos, e foi sucedido por seu sobrinho, Justino II.
Em 566, Justino II reverteu a proibição do antigo imperador Justiniano sobre o divórcio com consentimento mútuo. As guerras do Justiniano esgotaram o tesouro real de Constantinopla. Justino II buscou recuperar a riqueza perdida com as guerras de seu tio. Justino concedeu maior controle às elites provinciais. Em 569, Justino permitiu que nomeassem governadores da elite própria, desde que eles fossem agradáveis para a corte de Constantinopla. Justino II eliminou suas taxas de nomeação, resultando na diminuição da supervisão imperial das províncias. Na política externa, Justino teve que lidar com as invasões lombardas na Itália, e em poucos anos tomaram uma vasta parte da província itálica. Os ávaros cruzaram o Danúbio em 573 e 574 e atacaram os Balcãs bizantinos. Mas as fronteiras norte e leste eram o foco da atenção de Justino. Justino começou a cimentar uma aliança com os turcos do Caganato Túrquico na Ásia Central, pois ameaçavam os ávaros a leste dos ávaros e o norte da Pérsia. Em 572, uma forte guerra eclodiu com os sassânidas. Os persas invadiram a Síria e capturaram a fortaleza importante de Dara. E Justino foi acometido de uma grave doença mental e ficou incapacitado de revidar. E em 574, cerca de um ano e meio depois da sua incapacidade mental, Justino nomeou seu enteado Tibério como César, o que equivalia a vice-rei, e Tibério passou a governar em favor de Justino. 4 anos depois, em 21 de setembro de 578, ele levou Tibério como Augusto. Justino morreu 9 dias depois, em 1º de outubro de 578, e Tibério II o sucede. Tibério conseguiu salvar Roma dos ataques lombardos na Península Italiana, mantendo a principal província da Itália, Roma, durante a sua regência como César, mas não conseguiu impedir a tomada do maior parte do território da Itália. No início do seu reinado, em 538, Tibério conseguiu manter os sassânidas sob controle do Oriente. Em 579, ele estendeu suas atividades militares aos remanescentes territórios bizantinos da Itália. Ele reforçou Ravenna e formou uma aliança visigótica. Nesse mesmo ano, os ávaros atacaram nos Balcãs. Ao mesmo tempo, na década de 580, até 100 mil eslavos começaram a migrar para a Trácia, Macedônia e o sul da Grécia. Tibério não conseguiu evitar. Em 580, os bizantinos avançaram em uma ofensiva contra os sassânidas na Armênia Persa, mas os persas contra-atacam e fazem os bizantinos recuarem. Em 582, Tibério foi forçado a chegar a um acordo com os ávaros devido à longa guerra contra os sassânidas no Oriente, forçando a entrega da cidade de Sírmio aos ávaros. E em 582, a saúde de Tibério piorou e ele ficou perto da morte. E em 13 de agosto de 582, Tibério levou seu sogro Maurício ao posto de Augusto. Tibério morreu no dia seguinte, em 14 de agosto. Maurício herdou um império falido devido às fortes dívidas causadas pelas guerras Justiniano e pelas guerras com os lombardos, ávaros, sassânidas e eslavos. O império estava à beira da queda e ele foi forçado a continuar com a guerra contra os persas. Conseguiu reverter a situação em 586, onde suas tropas derrotaram os persas na Batalha de Solacão. Mas em 588,
Um motim de tropas bizantinas não remuneradas ocorreu, mas os próprios amotinados repeliram uma ofensiva persa. Mais tarde, em 588, os bizantinos vencem a Batalha de Martinópolis. Em 590, o rei persa foi derrubado e o conflito ocorreu em Ctesifonte e durou até 591, e o novo rei persa realizou a paz com os bizantinos, e os bizantinos ganharam a Armênia Ocidental até os lagos Van e Sevan, o que trouxe um status para Maurício, pois Bizâncio alcançou territórios orientais nunca vistos nem na época do Império Romano. Nos Balcãs, em 584, os eslavos ameaçaram a capital Constantinopla, e em 586 os ávaros sitiaram a Tessalônia, enquanto outros eslavos ameaçaram Peloponeso. Mas após a vitória bizantina no leste em 591, Maurício estava livre para se concentrar nos Balcãs. Ele lançou campanhas contra os eslavos e ávaros. Em 592, suas tropas estavam realizando campanhas contra os eslavos e contra os ávaros, e tomam Sigidunum dos ávaros, na região norte dos Balcãs. Seu general Prisco derrotou os eslavos, ávaros e os gépidas ao sul do Danúbio em 593. Entre 594 e 95, os bizantinos realizaram 2 campanhas na Valáquia e na Dalmácia, forçando os ávaros à paz. Mas em 598, Maurício quebrou a paz e seguiu com as invasões aos ávaros. E entre 599 a 601, as forças bizantinas causaram estragos entre os ávaros e os gépidas. E em 602, os eslavos sofreram uma derrota esmagadora na Valáquia. No oeste, Maurício organizou os domínios bizantinos restantes na Itália no exarcado da Ravenna, e nomeou um exarca para governar naquela região, e reorganizou aquela região administrativamente falando. Em 591, Maurício criou o exarcado da África Bizantina e também nomeou um exarca. As suas políticas fiscais para o seu exército causaram ira para os generais bizantinos, com constantes cortes salariais. Isso no fim de 602, ele sofre uma rebelião do general Focas. Focas depõe Maurício em 23 de novembro de 602. E em 27 de novembro, Maurício foi executado por Focas. Isso foi um motivo para os persas iniciarem outra guerra no Oriente e rapidamente ocuparam as províncias orientais, iniciando uma longa guerra contra os bizantinos e entre os sassânidas. E Focas levou a pior contra os sassânidas em 607, quando os sassânidas ocuparam a Mesopotâmia, a Síria e grande parte da Ásia Menor até o Bósforo. E em 610 os persas já estavam cruzando o Eufrates e tomando a cidade da Zenóbia. Isso fez de Focas impopular entre o povo, entre o exército bizantino, que via a queda como iminente. E em 608 o general Prisco apelou ao exarca de Cartago, Heráclio o Velho, para se rebelar contra Focas. Heráclio concordou e começou a se preparar para invadir Constantinopla. Ele primeiramente cortou os grãos para a cidade e reuniu um grande exército e marinha para isso. Nisso ele enviou seu filho Heráclio o Jovem, liderando uma invasão naval na Tessalônia. Então Heráclio sitiou Constantinopla em 3 de outubro e tomou a cidade no dia 5. E Heráclio foi declarado imperador no mesmo dia e rapidamente executou Focas. Assim se inicia a dinastia heracliana e duraria pelos próximos 101 anos e causaria mudança na vista de Constantinopla.